Existe uma diferença muito grande entre ser uma pessoa pacífica e uma pessoa dominada pelo medo. Muita gente lê as palavras de Jesus sobre dar a outra face e imagina um cristão fraco, sem voz, sem reação, alguém que aceita tudo calado, enquanto o mundo machuca. Mas será que foi isso mesmo que Jesus nos ensinou? Será que o Filho de Deus nos chamou para ser humilhados, pisados e sem dignidade? Ou será que existe algo muito mais profundo nessas palavras? Daí, gurizada, paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. E o vídeo de hoje é esse mesmo, porque Jesus mandou dar a outra face. A verdade é que qualquer pessoa consegue devolver ódio com ódio. Qualquer pessoa consegue responder agressão com agressão. O difícil mesmo é tentar se manter limpo por dentro enquanto alguém está te ferindo. O difícil mesmo é não permitir que a maldade das pessoas fira o nosso coração, transforme o nosso coração em um coração amargo. E talvez é aí que muitos estão falhando hoje. Pessoas que foram feridas, humilhadas, injustiçadas e hoje vivem carregando guerras dentro da alma. Dormem pensando em respostas, imaginam discussões, criam vinganças silenciosas dentro da mente. O corpo até segue vivendo, mas o coração está preso naquele momento de dor. Jesus conhece profundamente o coração humano. Ele sabe como o orgulho age. Ele sabe como o ego grita por vingança. E foi exatamente nesse ponto que ele ensinou algo que atravessa séculos e continua confrontando pessoas até hoje. Em um mundo onde todo mundo quer vencer as discussões, lacrar ou farmar aura, Cristo ensinou sobre vencer a si mesmo. Em um mundo que idolatra o revide, Jesus falou sobre o domínio próprio. Em um mundo cheio de violência emocional, ele ensinou sobre um coração que não se permite contaminar. Quando Jesus ensinou dar a outra face, ele não estava ensinando covardia. Ele estava ensinando liberdade espiritual. Porque existe uma prisão invisível chamada ressentimento. E muita gente está vivendo dentro dela sem perceber. Pessoas que sorriem por fora, mas que carregam conversas antigas dentro de si. Pessoas que seguem a vida, mas continuam acorrentadas emocionalmente a algo que alguém fez no passado. Enquanto o coração estiver dominado pela necessidade de vingança, a paz de Deus não consegue florescer plenamente. No Sermão do Monte, a Bíblia nos relata falas de Jesus extremamente revolucionárias. Ele disse: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau, e se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Aquelas palavras chocaram na época e continua chocando até hoje, porque elas vão contra os impulsos naturais da carne. O instinto humano quer devolver, quer provar algo, quer mostrar força, mas Jesus nos mostra um caminho superior, o domínio sobre si mesmo. Dar a outra face não significa aceitar abuso contínuo, nem permanecer em ambientes destrutivos sem sabedoria. O próprio Jesus se afastava de pessoas que queriam matar ele antes da hora. Na verdade, o que Cristo está ensinando aqui é algo espiritual. Não deixar que o mal determine quem tu vai se tornar. Existe uma diferença entre proteger-se com sabedoria e viver consumido pela vingança. O cristão não é alguém sem limites. O cristão é alguém que não permite que o ódio governe as suas decisões.
E isso é extremamente difícil porque tem feridas que realmente doem. Existem palavras que entram fundo. Existem humilhações que marcam a nossa alma. Às vezes tu foi tratado injustamente por pessoas que deveriam te amar. Talvez tu tenha passado por rejeições na família, abandono de amigos, traição de alguém que tu confiava. E é exatamente nesses momentos que há a tentação de endurecer o nosso coração. Tu pode até começar a pensar: nunca mais vou confiar em alguém, nunca mais vou amar assim. Agora sim vão conhecer o meu lado frio. Aí, sem perceber, tu começa a te tornar exatamente aquilo que te feriu. Jesus, ele não quer apenas mudar comportamentos externos em nós. Ele quer curar o nosso interior, porque um coração cheio de rancor não consegue descansar. A raiva contínua rouba a nossa alegria, rouba a nossa paz, rouba até mesmo a capacidade de ouvir Deus com clareza. Há pessoas que oram, mas que continuam alimentando guerras internas. Cantam louvores da boca para fora, mas por dentro querem uma vitória com sabor de mel. Julgando pessoas, revivendo situações, imaginando vinganças. Só que enquanto a alma estiver presa nisso, ela continuará cansada. Cristo, ele nos mostrou isso de maneira mais profunda na cruz. Ele foi humilhado, cuspido, rejeitado, espancado injustamente. E ainda assim disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso não era fraqueza, era autoridade espiritual. O ódio não consegue dominar Jesus. A violência não consegue transformar o seu coração em trevas. E talvez esse seja um dos maiores sinais de maturidade espiritual. Continuar sendo parecido com Cristo mesmo depois de ser ferido. Muita gente acha que vencer é ter a última palavra, mas muitas das vezes a melhor resposta é o silêncio cheio de Deus. Muitas das vezes vencer é não responder aquela mensagem agressiva, é não descer ao mesmo nível, é não permitir que uma discussão destrua a tua paz. Porque há batalhas que o inimigo quer que você lute justamente para te tirar da presença de Deus. Existem provocações que são armadilhas emocionais. E quem não tem domínio próprio acaba reagindo no impulso e depois fica cheio de culpa. O problema é que hoje muita gente confunde mansidão com fraqueza. Mas Jesus era manso e ao mesmo tempo expulsou vendedores do templo. Moisés era manso, mas confrontou Faraó. Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas enfrentou gigantes. Mansidão não significa ausência de força. Significa força sob controle. Significa ter poder para ferir, mas escolher ser guiado por Deus e não pela carne. Talvez tu que está assistindo esse vídeo está cansado. Está cansado porque vive tentando vencer as discussões. Sempre precisa provar algo, sempre precisa responder, sempre precisa mostrar que está certo. Mas existe uma liberdade muito grande quando tu entende que nem tudo merece resposta. Nem toda ofensa merece reação. Nem toda batalha vale a tua paz. O inimigo ama alimentar ciclos de ofensa. Uma palavra gera outra palavra, uma agressão gera outra agressão. E quando a pessoa percebe, ela já perdeu completamente a presença de Deus dentro daquela situação. Quantos relacionamentos destruídos começaram por orgulho? Quantas famílias estão quebradas porque ninguém quer ceder? Quantas amizades morreram porque as pessoas simplesmente decidiram alimentar o ego ao invés de alimentar o amor? Talvez o mais profundo sobre dar a outra face seja isso: confiar que Deus é juiz. Porque enquanto a pessoa acredita que precisa fazer justiça com as próprias mãos, ela nunca descansa verdadeiramente. Mas quando ela entende que Deus vê tudo, Deus julga tudo, Deus cuida de tudo, ela entende que precisa entregar o peso nas mãos do Senhor. E isso não significa passividade diante do mal.
significa não carregar dentro de si uma vingança constante. Existem pessoas que passaram anos da sua vida alimentando dentro de si ressentimento. Pessoas que não conseguem viver o presente porque estão presas no passado. E o mais triste é que muitas das vezes as pessoas que feriram, as pessoas que nos feriram, elas estão seguindo normalmente a sua vida, mas a vítima, ela continua acorrentada. O perdão, ele não muda o nosso passado, mas impede que o passado continue destruindo o nosso futuro. E talvez hoje Deus esteja falando com alguém aqui. Talvez tenha alguma ferida que tu nunca entregou nas mãos de Deus. Talvez exista alguém cujo nome ainda cause uma revolta dentro de ti. Talvez tu tenha se tornado frio porque cansou de sofrer. Mas Cristo, ele não quer te transformar em uma pessoa amarga. Ele quer te curar sem destruir a tua capacidade de amar. Porque no final das contas, o dar a outra face não é perder a dignidade. É sobre preservar o nosso coração. É escolher não ser moldado pela maldade. É olhar para Cristo e entender que existe uma força muito maior no domínio próprio do que na vingança. O mundo diz revida e Jesus diz permaneça limpo. O mundo diz destrói quem te feriu. Jesus diz não deixe que a escuridão entre em ti. Quando tu entende isso, tu encontra algo raro. Paz. Não a paz baseada nas circunstâncias perfeitas, mas a paz que entende que Deus está no controle de tudo. A paz de que entende que não precisa vencer todas as discussões. A paz que entende que a presença de Deus é muito mais importante do que uma vingança. A paz que entende que nenhuma ofensa é maior que a presença de Deus. Então, antes de encerrar esse vídeo, faça uma pergunta sincera para si mesmo. Será que existe alguém ocupando demais a minha mente? Será que existe alguma ferida definindo as minhas atitudes? Será que existe alguma raiva silenciosa me afastando da presença de Deus? Porque talvez hoje seja o dia de entregar tudo isso nas mãos de Deus. Ore a Deus, não esconda a tua dor. Não finja que não machucou. Jesus, ele nunca pediu para ignorar o sofrimento, mas ele ensinou que o sofrimento, ele não pode se transformar em veneno dentro da nossa alma. Entregue a sua ferida ao Pai. Peça a Deus força para vencer essas dores. Porque no fim das contas, os verdadeiramente fortes não são aqueles que vencem em discussões, mas são aqueles que conseguem se permanecer parecidos com Cristo. Amém? Que Deus abençoe grandemente a tua vida, em nome de Jesus. Se tu chegou até aqui, deixa aquele like que nos ajuda muito, nos ajuda a impulsionar o canal. Um beijão, gurizada. Até a próxima. Tchau, tchau.